Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu, professor Paulo Brito, nosso intérprete Val, nós vamos conversar com vocês desse conteúdo. O objetivo da aula de hoje é analisar o escravismo no Brasil, considerando aí as condições de trabalho e formas de resistência dos africanos e africanas escravizados. Compreender a dinâmica do comércio desses africanos e africanas que foram escravizados e que foram trazidos aqui para o Brasil. Pessoal, você conhece aí elementos culturais que são heranças africanas hoje aqui no Brasil? Você lembra de alguma palavra de origem africana no português falado do Brasil? Será que nós temos essas palavras? Você conhece alguma dessas palavras? Você sabe qual a cidade brasileira tem o maior número de descendentes africanos hoje no Brasil? Pois bem, pessoal, vários são os elementos culturais que os africanos trouxeram para o Brasil e nós incorporamos na nossa cultura e contribui para a formação da identidade nacional do Brasil. Nós temos aí exemplos na culinária, como a feijoada, a gente vai ter exemplos aí da nossa cultura como o samba, capoeira, e tantas outras formas de expressão cultural que foram trazidas por essa população que veio para o Brasil para ser escravizada e que hoje faz parte da nossa cultura brasileira, né? Então nós vamos ter comida como quiabo, acarajé, farofa, cuscuz, comida que faz parte do nosso dia a dia, né? Palavras como dengo, caçula, moleque, quitanda, que foram incorporadas ao idioma português falado aqui no Brasil e que são palavras de origem africana. A cidade de Salvador, na Bahia, ela tem mais de 80% da sua população descendentes de africanos e africanas, sendo considerada a cidade mais negra fora da África, Salvador, na Bahia. Pessoal, eu trago aqui uma fotografia que é uma ama de leite, né? Então ela retrata aí uma ama de leite com um menino chamado Eugene Keller em Pernambuco, 1874, né? Então, além dos trabalhos de lavoura, né? A gente tem talvez essa percepção que a mão de obra africana escravizada foi utilizada quase que exclusivamente nas lavouras. Os negros e negras escravizados no Brasil, eles também exerciam outras atividades aqui no Brasil, como por exemplo, a ama de leite. Você já se perguntou qual era a função de uma ama de leite? Você tem ideia de quais outras atividades, para além da agricultura, que eram exercidas pelos africanos escravizados aqui no Brasil? Além da ama de leite, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão? Então, conhecer a origem dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil a partir do século XVI para serem utilizados como mão de obra escrava dentro desse comércio que foi feito com os escravos, é compreender a formação da nossa identidade nacional. Nós sabemos que a miscigenação cultural faz parte da identidade brasileira através da matriz indígena que já aqui estava, dos portugueses que vieram para o Brasil para colonizar o Brasil a partir do século XVI e dos africanos que foram trazidos para o Brasil. Então, essas são as três matrizes de identidade que formam a nossa cultura hoje, né? Claro que daí nós vamos ter os imigrantes que ao longo dos séculos vêm para o Brasil e contribuem com a formação da identidade nacional do Brasil. São mais de 3 séculos de escravidão aqui no Brasil, oficializada, né, até ela ser declarada extinta no ano de 1888, e os estigmas sociais, os problemas sociais dessa escravidão ainda são visíveis na sociedade brasileira, como também impactam na cultura do país. A ama de leite, né? A prática do aleitamento materno era atribuída às escravas, né? Então, as escravas que, na sua grande maioria, quase todas, eram responsáveis pelo aleitamento materno, inclusive das crianças brancas, né? Então isso promovia uma relação de afeto entre a escrava e a criança branca que era amamentada. Então essa mulher africana, ela estabelecia essa relação de afeto com a criança e a criança, na maioria das vezes, retribuía essa questão da afetividade. A terceirização da amamentação dessas crianças era uma prática recorrente nesse momento histórico, porque as mulheres brancas, elas atribuíam à amamentação a questão do envelhecimento precoce. Então, elas destinavam essa tarefa a africanas escravizadas que se tornavam, portanto, amas de leite dessas crianças brancas durante o período colonial aqui no Brasil. Tenho essa atividade aqui, então peço que a gente observe essas
essas imagens. Aqui a gente tem a foto da ama de leite que a gente viu no início da nossa aula, né, com o menino em Pernambuco. E aqui eu tenho uma reprodução da mãe preta, né, essa expressão que foi cunhada por essas crianças para designar essas africanas que os amamentavam. Então eu tenho aqui, após analisar as imagens, responda as seguintes questões. Descreva a cena da pintura da mãe preta, essa aqui, e compare a pintura com a fotografia da escrava babá e a ama de leite com o menino Eugene Keller. Certo? Vamos fazer essa atividade e a gente já volta com a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Então nós temos dois documentos, duas fontes históricas, né? A primeira dela aqui nessa fotografia da ama de leite com o menino e aqui uma pintura chamada Mãe Preta. Então para que a gente descreva essa cena e a gente compare, né? A cena retrata uma africana escravizada, a Mãe Preta, né? Amamentando uma criança branca, o que era uma prática comum no período colonial. E essas escravas elas eram conhecidas como amas de leite. E essa comparação da pintura com a fotografia, em ambas as imagens, a criação da criança branca é realizada por uma babá, por uma ama de leite, como a gente tem visto, né? Ela assumia esse papel de mãe, uma vez que as mulheres brancas terceirizavam o processo de amamentação, terceirizavam essa tarefa, porque eles então entendiam que isso era sinônimo de envelhecimento precoce. Essa relação da ama de leite com a criança, ela acabava criando uma relação de afetividade, o que em alguns casos garantia melhores condições de vida para essa escrava, para essa ama de leite, que então oferecia esse serviço, né, de ser a pessoa que provia a criança de leite materno. Beleza?
Sobre o tráfico de escravos. Então a gente vai falar agora sobre esse tráfico de escravos. Os portugueses, eles foram os primeiros a realizar esse comércio de escravos africanos através do Atlântico. Então, pegavam esses africanos e africanos na costa africana e traziam para a América, comercializavam essas pessoas, tidas como mercadoria, para serem utilizadas no trabalho escravo, né? Dominavam as regiões do litoral africano desde o século XV. A ideia de Portugal, que era chegar às Índias, contornando a África, fez com que os portugueses estabelecessem feitorias, portos, em algumas localidades do continente africano. Então, eles já tinham esse contato com o continente africano. Feito então um comércio triangular entre Portugal, a costa africana e o Brasil, essa troca de mercadorias, essa troca de escravos, esse comércio que existia, né? Os navios europeus levavam mercadorias da colônia, da metrópole para a África, traziam da África para o Brasil, então estabelecia aí um comércio entre essas regiões que compunham o Império Ultramarino português, né? Então, como tecidos, aguardente, armas, tabacos, esses produtos que eram produtos coloniais, produzidos aqui no Brasil, eram trocados por escravos na África e daí então trazidos esses escravos para o Brasil. O lucro dessas transações ficava quase todo com Portugal, né? com a metrópole portuguesa que se apropriava, portanto, dessa lucratividade desse comércio. Aqui esses escravos eles eram transportados até a América, onde eram vendidos para os colonos. Então eram retirados do continente africano e eram transportados como mercadoria, como a gente vem dizendo, e eram então comercializados aqui na América para os colonos. Nós não temos um número exato de quantos africanos e africanas vieram para o Brasil, né, de quantos foram trazidos para o Brasil. Nós estimamos aí um número entre 10 e 20 milhões de africanos que foram trazidos e comercializados no Brasil durante os mais de 3 séculos em que a escravidão foi vigente e oficializada aqui na colônia portuguesa na América chamada Brasil. Gente, aqui sobre os tráfico negreiro, né? Então essa ideia do comércio triangular, né, entre a costa africana, a costa brasileira e, em alguns momentos, Portugal. Os principais portos de saída, eles estavam localizados em regiões da África Ocidental e da África Central, regiões mais próximas do Brasil, o que garantia um menor tempo de viagem e também garantia que houvesse uma menor mortalidade entre esses escravos que estavam sendo transportados para o Brasil. Então, os principais portos de saída, Cabo Verde, São Jorge da Mina, Angola e Moçambique, quase todos aqui na costa ocidental da África, essa parte da África que fica virada para o Brasil. Os principais portos de chegadas desses africanos e africanas aqui no Brasil, cidade do Rio de Janeiro, cidade de Salvador, Recife, em Pernambuco, e São Luís, que até então, ali na região de São Luís, hoje Maranhão. Beleza? Temos aqui uma atividade, vamos ler o texto que essa atividade traz para a gente. O comércio negreiro desorganizou muitas sociedades africanas, afetou-lhes a produção, corrompeu lealdades, tradições e princípios, partiu linhagens e famílias, disseminou o continente afora a insegurança e o medo. Então, um texto do Alberto de Costa e Silva, e daí a gente tem uma pergunta aqui, ó. Por que o tráfico de escravos afetou tanto o continente africano entre os séculos XVI e XIX? E a gente vai voltar a fazer a correção dessa atividade, beleza?
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade? Então a gente, por que o tráfico de escravo vai afetar tanto o continente africano entre os séculos 16 e 19? A gente tem um texto aí que subsidia a nossa questão. Então o tráfico de escravos provoca guerras no continente africano, uma vez que os portugueses se utilizavam da rivalidade entre os povos para conseguir os escravos. Então ele estimulava essa rivalidade entre esses povos, os povos que venciam, dominavam os povos derrotados e comercializavam com os portugueses esses povos derrotados. Houve uma diminuição na população em algumas regiões da África, 10 a 20 milhões de escravos sendo trazidos para o Brasil, o fim de alguns reinos africanos que foram dominados nesse processo de rivalidade e a descontinuidade da cultura e de muitas etnias no continente africano. Então a escravidão, esse comércio de escravos contribui aí para esses problemas que a gente tem aqui, que a gente teve na África nesse período, beleza? Gente, a comercialização. Então os africanos chegavam aqui no litoral brasileiro, confusos, obviamente, não sabiam aonde estavam, não sabiam o que lhes aguardavam, a viagem havia sido uma viagem que saiu da África, demorando 30, 40 dias, geralmente dentro dos porões dos navios, então eles chegavam confusos aqui, cansados, alguns doentes, alguns haviam falecido ao longo dessa travessia, simplesmente jogavam os corpos desses africanos no mar. E era nos mercados de escravos no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, os principais portos de entrada, que eles eram examinados antes de ser comercializados. Então, se examinava as condições de saúde do escravo, eles eram avaliados e então colocados aí para o comércio. Um homem adulto com boa saúde valia o dobro que uma mulher e geralmente de 3 a 4 vezes mais que uma criança. Então percebam que a entrada desses africanos no Brasil eram de homens, eram de mulheres, eram de crianças, eram comercializados e, claro, não se respeitava os laços familiares desses africanos que haviam sido trazidos para o Brasil para serem escravizados. Os africanos no Brasil. A maior parte dos africanos da região Congo-angolana, costa ocidental, costa central da África, e entraram aqui no Brasil pelo porto da cidade do Rio de Janeiro, um dos principais portos na época, junto ao porto de Salvador. Enquanto durou o tráfico do negreiro pelo Atlântico, o Rio de Janeiro ele foi o maior porto de escravo não só do Brasil, mas como de todo o continente americano. Então esses negros e negras entraram no Brasil pelo porto do Rio de Janeiro. Os falantes da língua Kikongo, Kimbundu e Umbundu, que continuam sendo falados ainda hoje em Angola, foram os mais duramente atingidos pelo tráfico, vieram para o Brasil, trouxeram o idioma e a gente viu que algumas palavras desse idioma fazem parte do português falado nos dias de hoje aqui no Brasil. Aqui é o cais do Valongo, ele foi descoberto recentemente e desde aí de 2017 ele faz parte do patrimônio histórico e artístico nacional, ele é tombado também como patrimônio histórico. Aqui é onde ficava o porto de entrada desses escravos aqui no Brasil, o cais do Valongo no Rio de Janeiro. Então hoje a gente tem aí uma parte da construção que sobrou dessa construção, ele foi desativado no ano de 1831, quando as primeiras proibições de entradas de africanos no Brasil começam a vigorar, e hoje a gente tem aí então o que sobrou do cais do Valongo, aí o importante porto da época do período colonial, onde muito provavelmente grande parte desses negros oriundos da África, para serem escravizados, entraram aqui no Brasil. Gente, atividade, Aqui nós temos esse mapa, então as principais regiões africanas de onde saíam os escravos para a América, apontado aqui, e para onde eles vinham, Então vejam, aqui para o Brasil, para para o Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, São Luís, alguns aqui em outras regiões da América, como da América Central. Então, analisando o mapa, que informações a gente consegue extrair desse mapa sobre o tráfico negreiro? Vamos fazer essa atividade?
Pessoal, vamos fazer a correção da nossa atividade, né? Então a gente tem um mapa aqui que mostra as principais regiões da África, da onde vieram esses africanos para serem escravizados, e aqui as regiões aonde eles chegaram, né? Vejam que principalmente aqui na região do Rio de Janeiro. Então, quais informações a gente consegue extrair, né? Que a maioria dos africanos vieram, portanto, da costa ocidental e da costa central, foram trazidos para o Brasil para serem utilizados como uma mão de obra escrava aqui no Brasil. Os principais portos de entrada, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. E a mão de obra africana foi utilizada ao longo do período colonial brasileiro, ela vai ser extinta somente no final do século XIX, vai ser utilizada principalmente para trabalho na agricultura, na lavoura, como também em outros serviços, como os serviços domésticos, né? Tinham os escravos que eram alugados, inclusive aquelas escravas destinadas a serem amas de leite. Pessoal, a utilização, então, da mão de obra africana, largamente utilizada aqui no Brasil, em substituição da mão de obra indígena, os indígenas que passam por um processo de catequização nas mãos dos jesuítas e por outros fatores, opta, então, por essa transição da mão de obra indígena para a africana escravizada. O comércio de escravos entre o Brasil e a África, formando esse comércio triangular, a troca dos produtos que eram produzidos aqui na colônia, como tabaco, açúcar, algodão, por escravos na África, então esse comércio que existiu. A África Ocidental e a África Central como as principais regiões fornecedoras dessa mão de obra para ser escravizadas aqui no Brasil. O comércio de escravos se constituía um comércio lucrativo para os comerciantes portugueses, então eles intensificam esse tráfico de escravos aqui no Brasil, e a utilização da escravidão no sistema colonial brasileiro que vigora no século XVI, XVII, XVIII e XIX. Espero que vocês tenham gostado, agradeço o Val, nosso intérprete, que faz com que a nossa aula seja mais inclusiva. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.